escutar, conhecer, ser guiado. Salve Maria a todos vocês, amigos, parentes, seguidores do canal Domingo com Maria. É com muita alegria que venho meditar estas três palavras com vocês. Hoje, nesse ambiente e nesse frio aqui de Buenos Aires, encontro para dar a vocês o que significa escutar, conhecer e ser guiado. E para isso, peço a que vocês possam depois pegar suas Sagradas Escrituras e abrir no capítulo 10 de São João, onde vai falar muito bem aí e claramente, como só São João sabe falar, de Jesus Cristo como o pastor. E já fica já do começo desse vídeo a tarefa para casa, a tarefa para essa semana que é meditar, mas não de modo rápido, compassivo, tranquilo, que as palavras entrem em seu coração. Esse capítulo 10 do Evangelho de São João que vai falar desse Jesus Cristo, bom pastor. Mas nós saberíamos entender melhor a Jesus, bom pastor, se não víssemos quem foi o bom pastor. Porque bom é o contrário de mal. E por isso vamos nós agora a voltar um pouco na história da salvação, da história do plano divino, ou melhor dizer, do desígnio de amor de Deus para com o homem. Que desígnio era esse? O desígnio era em que Deus falaria com o homem escutaria a Deus, e ao escutar, conheceria a Deus, e logo seria guiado por esse prados verdejantes, a um campo que teria pastos verdejantes, saborosos. E como sabemos, o que aconteceu? Nosso bom Deus, depois de haver criado o céu, a terra, as estrelas, o mar, plantas, aves, depois de ter embelezado o céu, esse que nós estamos bem vendo agora, dando uma cor tão sublime, azul, como o manto da mãe dele, a Virgem Maria, Deus o cria o homem. E Deus, ao criar esse homem, começa a estabelecer um contato com esse homem, vindo pelas manhãs e pelas tardes, a falar com ele, a rezar com ele, para que esse homem, escutando a ele, Deus, pudesse ir crescendo nessa harmonia entre os dois, para que um dia pudessem viver não só pela manhã e pela tarde, mas sim eternamente uma vida de relação com Deus. E como bem sabemos, este homem, Adão, chamado a ser pastor, pastor de quem? De Eva, a única ovelha que ele tinha recebido neste momento. Este homem, que escutava a Deus pelas manhãs, pelas tardes, Deus vinha e dava-se a conhecer-se a este homem. Acontece que ele, Adão, deixa por um momento de escutar a Deus. É melhor dizer, deixa de vigiar, deixa de rezar. O que acontece? Vem o lobo feroz e vai ao encontro da ovelha frágil, Eva. Eva então escuta essa serpente, esse lobo maligno. Infelizmente é mordida por este lobo e também, logo, Adão também é. E tudo isso por quê? Porque Adão deixou de escutar a Deus. E logo deixar de escutar, obviamente, deixou de conhecer a Deus. E bem vai dizer São João, no seu Evangelho, que o que é conhecer a Deus é obedecer seus mandamentos, em definitiva, é amá-lo. E mandamentos nas Sagradas Escrituras não é só números, regras, é conhecer o próprio Deus, obedecê-lo. Mas eis aqui que a história de Deus não se termina na caída de Adão e Eva. Deus, então, continua seu desígnio de amor e, num plano de um prazo grande, mas como diz as Sagradas Escrituras, no Apocalipse, que Deus, um dia para o Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia,
Deus então faz esse caminho de retorno do homem a relacionar com ele. E Deus começa depois a chamar pessoas, profetas, reis, para que ao final Deus volte essa relação com o homem. E Deus chama muitos, a Noé, a Abraão, a Moisés, a Davi, que era um pastorzinho. Só que chega um momento que Deus já não só chama pessoas, senão que envia o único filho dele, que vem hoje São João, capítulo 10 do seu evangelho, a dar-nos como o bom pastor. Esse bom pastor que, como bem vai dizer São João no evangelho, chama as ovelhas e elas as escutam. Te peço a permissão para dar um exemplo. Meu pai tem suas ovelhas lá na Bahia e desde criancinha eu sempre fiquei curioso como poderia estas ovelhas que não tinham razão, se estava longe, escutava meu pai gritar e elas vinham rápido, porque ela sabia que este ia a dar-lhes de comer. Este ia guardar elas no seu, lá se chama, ou seja, curralzinho, no seu lugar para elas ficarem protegidas. E me faz lembrar também que quando tinha uma ovelha que ficava perdida, ela ficava como louca, berrando, 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 até encontrar, até que esse bom pastor, meu pai, recolhesse ela, trazesse e juntasse ela junto com o rebanho. Aqui vemos umas lições. Essas ovelhas, claramente, quando é pequenininha, elas não é que não escutava meu pai. Com o tempo, passou a entender, não racionalmente, mas Deus saberá como. E chegará um momento que poderia vir outros e chamasse elas, as ovelhas não vinham. Mas meu pai chamava com o linguajar dele e elas vinham ao seu encontro. E nós, queridos irmãos, como nós estamos escutando a esse bom pastor? Como nós estamos conhecendo-lo? E como nós estamos deixando ser guiados por ele? Ele não deixa de chamar suas ovelhas. Está te chamando agora, por meio meu, por meio de tantos outros pessoas e meios que esse bom pastor não deixe de chamar as suas ovelhas. E para essa semana, eu os aconselho a que vocês possam tomar as Sagradas Escrituras no Evangelho, capítulo 10 de São João, e uma vez por dia, vá meditando essas leituras, principalmente pela manhã. Leia a primeira, vamos dizer, a primeira parte, que vai falar que Jesus se considera como porta desse redil, desse rebanho. Depois ele vai falar que ele é o mesmo, o bom pastor. Ele vai falar dos maus pastores, dos lobos, aqueles que são ladrões que vêm para roubar, matar, destruir essas ovelhas. Esse pastor não deixa de te chamar. Por isso, essa semana ele quer falar ao seu coração, como falou com Adão. Ele quer falar ao seu coração por meio de quem? Das Sagradas Escrituras. E como você vai responder a ele? Ao final, quando você meditar, você começa e termina rezando o Salmo 22 ou 23, segundo a tradição que você vai ter das Sagradas Escrituras. Tradução do Salmo do Bom Pastor. E você vai escutando ele, vai conhecendo e logo depois, sem perceber, você se deixará ser guiado por ele. Assim, te desejo uma excelente semana e que esse bom pastor te chame outra vez e você possa escutá-lo e assim ele possa te guiar a uma vida com ele aqui na terra para logo ser uma vida plena no céu. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida.